Aí, ó. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa terceira aula, eu acho, né, do nosso grupo de Sim. estudo, onde nós estamos estudando o livro As Ordens do Amor, do Bert Hellinger, que é uma referência, né, dentro das constelações, foi um dos primeiros livros dele, digamos ali, tem os pilares das constelações, né? Então, nós estamos fazendo uma leitura descontraída, com comentários, né, onde que a gente lê uma parte, comenta, quem quiser perguntar e comentar também, fica à vontade. E nós combinamos de hoje fazer uma pequena meditação, né, Daniel, antes de começar, para Sim. sintonizar, porque o Hellinger ele trabalhava muito com meditação, né? E a meditação no centro, né? Então, bem-vinda, Carla. Vamos Oi, começar. Carla. Certo, vamos então procurar sentar numa postura confortável. Eu vou botar uma musiquinha aqui, ver se vocês conseguem escutar aí. Dá? Sim. Tá. Então, no caso da Márcia, que está em trânsito, né? A Márcia não pode se concentrar demais, né, Márcia? Então, vamos esperar o Rogério se arrumar. Vamos, dentro do possível, sentar numa postura confortável, onde a gente sinta assim, o nosso corpo tranquilo, né? De preferência com a coluna bem apoiada, retinha. Vamos deixar os nossos olhinhos assim, semicerrados, bem leve. Procurar soltar as tensões, sentir a respiração, fazer uma respiração bem profunda, enchendo a parte lá de baixo do pulmão, enchendo a parte de cima e a parte de baixo do pulmão. Depois soltando bem devagar até o pulmão ficar bem vazio, e a gente segura vazio um pouquinho. Depois vamos de novo enchendo bem o pulmão. Enquanto a gente faz isso, a gente sente o pulsar do coração, sente o coração batendo, a corrente sanguínea pulsando. Boa noite. Boa noite. E nessa respiração profunda, bem profunda, começamos a observar o céu azul sobre nós. Acima de todas as nuvens, de todas as tempestades, todas as coisas, existe o céu azul, de um profundo azul cósmico, onde reina o sol e todas as estrelas. E nós, com a nossa mente, com o olhar da nossa imaginação, olhamos para essas estrelas, percebemos que algumas têm um colorido diferente. E observamos o sol exatamente sobre nossa cabeça, emanando sua luz dourada, constante, firme.
E nós passamos então a respirar essa luz do sol, incorporando essa luz do sol nos nossos pulmões, sentindo a luz do sol entrando na corrente sanguínea, sentindo a luz do sol entrando nas células, trazendo uma energia de equilíbrio, de conexão com a firmeza do sol, com o firmamento, com a paz. E nós sentimos que essa luz do sol se conecta com o nosso coração e sentimos que existe uma grande intimidade, uma grande proximidade do sol e do nosso coração. Sentimos que o nosso coração também acende e se conecta com o sol e enche de luz o nosso peito, enche o nosso peito da luz dourada que nos traz equilíbrio, enche todo o nosso tórax. E o sol espelhado no nosso coração se espalha por todas as nossas células, faz nossa aura ficar brilhosa. Sentimos a presença do grande Pai Sol dominando o nosso ser, nos trazendo o amor e a firmeza do Pai, irradiando na nossa casa a presença do nosso Pai, do nosso grande Pai Sol, nos trazendo firmeza e equilíbrio, enchendo nossa casa de brilho dourado, de tranquilidade e de paz. E nós agradecemos, Pai. E sempre, sempre estaremos aqui pedindo a Tua presença, pedindo pela claridade, pelo entendimento, pelo conhecimento que a luz nos traz. E nesse sentimento, vamos abrindo os nossos olhos para receber esse conhecimento através aqui do nosso estudo. Grata, Daniel. É bom sentir essa luz do sol dentro de nós, no nosso coração, essa energia superior desse Pai, né? A força do Pai. Então vamos começar a leitura, né? Eu só vou dar uma olhada no WhatsApp para ver se as pessoas que eu convidei, se algum problema para entrar aqui. Não.
Eu preciso que me dê mais uma dica para achar a página, mais ou menos qual é. Tá. Deixa eu ver o que tem antes aqui, né? Coloca o texto na lupa, aquele ali, a diferença entre identificação e modelo, daí vai parar nela já. Ah, tá. E também é a primeira constelação que tem em desenho. Logo em seguida dos primeiros desenhos de constelação. Do Hartmut. Ah, achei. A diferença entre identificação e modelo. Isso, perfeito. Tá aí, gente. O que vocês acham, gente, da gente que, como é diálogo, né, entre o Hellinger, tem a Ida, o Hellinger, o Hartmut, de cada um ler um personagem para não ficar, para ficar mais dinâmico. Ótimo, perfeito. Quem quer Eu ler? só não vou, eu só não vou ler porque eu tô sem meu livro aqui, eu deixei lá no estúdio. Tá. Eu posso ler um. Posso ler o Hellinger. Eu Eu faço. posso ser o Hartmut. Quem vai ser o Hellinger? Pode ser eu, Tá? pelo menos aqui na leitura. Então, estamos bem representados. Tem a Ida. Quem quer ser a Ida? Eu posso ser. Vai, Adriana, vai lá. Melhor, Adriana, que daí eu posso ajudar controlando o WhatsApp. Isso. Tá. Bem-vindo aqui. Estamos começando aqui. Queridos, boa noite, mas qual é a página? Ou vou começar do início? Não, porque essa é a terceira aula, né? Então, é ali a diferença entre identificação e modelo. É mais ou menos na página 24, 25, por aí. É depois da primeira constelação. Da primeira constelação com desenho. No PDF é mais ou menos 24 e no livro físico mais ou menos na página 34. O Ok? título é a diferença entre identificação e modelo. No PDF é página 24 aqui no meu. É. Achou. Mais Ok. no final. No meu é 24 também. Do Rogério é 27. Mas é por ali. Mais ou menos por ali. Todos se acharam já, gente? Sim, aqui alguém já colocou no chat que achou. Tá. Então podemos começar, né? Ida. Como foi possível acontecer no sistema de Hartmut uma identificação com o tio? Quem sabe a gente recapitula um pouco antes o que é que aconteceu. Vocês lembram? Né? Acho que é uma boa, né? Sabe, a gente lê um pouco antes, lê a constelação dele, né? Sim. Mas a constelação, Fábio, vai um capítulo inteiro. Eu acho que o que importa aqui é o conceito mesmo que ele traz. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo, só falta esse pedacinho aqui para concluir a visão dele. E o resto já começa mais na parte teórica mesmo, né? Tá, Porque para a gente relembrar, nós vamos ter que ler um capítulo inteiro. tá. Então tá. O tema é, então, a identificação do Hartmut com o tio. A mãe dele procurava inconscientemente alguém que representasse para ela, no sistema atual, o irmão ao que tinha renunciado no sistema de origem. Por isso, seu filho mais velho assumiu para ela o papel desse irmão, sem que o filho, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa tivesse consciência do fato. Hartmut. Rogério? Há, porém, uma diferença. Se minha mãe me induz a representar o irmão que perdeu cedo e que cheguei a conhecer, ou se eu mesmo tomo esse tio como modelo, o que não fiz,
Não são dois tipos distintos de identificação? Não, o modelo não é uma identificação. O modelo eu tenho diante de mim. Por conseguinte, estou separado dele. Posso segui-lo ou não, sou livre. Porém, quando estou identificado, não sou livre. Geralmente, nem mesmo tenho consciência disso. Por esta razão, quando estou identificado, sinto-me também alienado de mim mesmo, o que não acontece quando sigo o modelo. Certíssimo. Portanto, você usa o termo identificação para descrever objetivamente um processo que ninguém desencadeou conscientemente. Mesmo. E ninguém tem culpa disso. Sua mãe não escolheu você para essa identificação. Não se pode censurá-la. É uma dinâmica que resulta de sua constelação, sem intenção consciente por parte de ninguém e sem que uma criança possa se defender dela. Portanto, só existem vítimas. Sim, só existem pessoas emaranhadas, cada qual à sua maneira. Por isso, neste contexto, é inútil perguntar pela culpa ou pelo culpado. Até aqui vai, né? Então, Aqui eu acho importante a gente aprofundar essa diferenciação, porque é uma das coisas que mais as pessoas se questionam quando estão fazendo uma constelação, né? Ah, então o sistema me tomou para esse serviço, e quem se coloca a serviço é a própria pessoa. Isso deixa claro que não existem culpados, né? E nessa diferenciação da identificação e do modelo, é clara na colocação do Hellinger que o modelo, quando estamos seguindo um modelo, nós temos a liberdade da escolha. E quando nós estamos identificados, o Echegaray, ele chama isso de sobreposição de contexto. Para mim, é importante essa colocação, porque é como se a pessoa identificada, ela estivesse vivendo simultaneamente a história do outro. E quando nós estamos modelando alguém, nós estamos olhando para esse modelo de fora e nós podemos escolher, né? E quando nós estamos identificados, nós estamos tão misturados com aquela identificação que a gente sequer se dá conta de que estamos, assim, numa sobreposição de contexto. Que daí é o caso, que depois lá na frente a gente vai ver, de separar o que está erroneamente unido, que são os dois contextos básicos da constelação. Ou separar o que está erroneamente unido, ou unir o que está erroneamente separado. Então, esse é um dos pontos principais para a gente observar se em alguma situação eu estou identificada com algo, alguém ou algum fato, ou se eu estou modelando, se eu estou copiando, digamos assim, um determinado comportamento. Isso na hora que a gente faz a entrevista com a pessoa e começa a saber o que ela está precisando e como é a história dela, a gente pode ver se ela está identificada, quando as histórias são muito parecidas. Lembrei de outra coisa também aqui que eu quero colocar. Se alguém vai lembrando de alguma coisa, a gente coloca, perguntem, né? Se tiver ao nosso alcance conversar sobre isso, a gente faz. Quando nós estamos falando de identificação também, entram as questões das síndromes de aniversário, né? Que a Anne Anselin estudou tão profundamente. Então, muitas vezes, quando acontece uma síndrome de aniversário, a repetição no sistema é tão marcada, tão frequente, tão profunda, que o próprio sistema, às vezes, não a reconhece, nem se dá conta de que está havendo essa síndrome de aniversário, que é quando um comportamento repete o comportamento do ancestral, que repete o comportamento de outra geração, e assim vão marcando, né? Praticamente em cada geração tem uma pessoa que se identifica com aquele comportamento e não apenas toma aquilo como modelo. A identificação é muito mais profunda, é muito mais vinculadora do que
o modelar, o copiar um determinado comportamento. E ela, geralmente, ela está ligada a uma necessidade de pertencimento, de vinculação. No caso dessa mãe, né, que ela tinha sido apartada do irmão, ela sentia, né, a falta daquele irmão, e o filho se colocou naquele lugar, inconscientemente se colocou naquele lugar para poder ter essa energia da mãe. Poder ter, não, na vã intenção de poder ter, inconscientemente. Né? Então, são esses movimentos, assim, profundos e invisíveis, né? Na outra vez foi falado na síndrome de aniversário, mas foi passado por cima, assim, eu acho que não ficou claro isso. Querem aprofundar um pouquinho? Pode ser. Então, a Anne Anselin, ela coloca que as síndromes de aniversário, elas não são apenas repetições de datas, como aparentemente se vê pelo nome, né? Quando se fala em aniversário, a gente associa primeiramente a vinculação de datas que se repetem. Mas no estudo da Anne, o que que ela percebe? Por exemplo, em determinadas famílias, digamos que, vou dar um exemplo de um caso que eu atendi hoje. Um rapaz que tem o vô, que tem um filho fora do casamento, aí o pai dele tem um filho fora do casamento, e ele estava se envolvendo numa situação em que estava prestes a seguir o caminho do pai e do avô. Então, a gente percebe o quê? Que os homens desse sistema sistematicamente repetem o padrão daquele avô. Então, isso seria considerado uma síndrome de aniversário. Uma outra síndrome de aniversário. No mês de novembro, uma determinada família tem grandes perdas. Todo mês de novembro, daí tem aquela história, né? Ah, quando chega o Natal me dá uma tristeza. Por quê? Porque tem associado uma síndrome de aniversário que envolve dor, sofrimento, a morte de alguém. Então, a síndrome de aniversário, ela vem trazer para o sistema a necessidade da inclusão de algum fato que foi extremamente pesado, que foi muito difícil para aquela ancestralidade, e inconscientemente os sucessores vêm e adotam aquela identificação como fato e não somente com a pessoa, e trazem à tona novamente aquilo que foi muito pesado lá atrás, é como uma espécie de compensação. Então, a síndrome de aniversário não necessariamente é por data, mas pode ser por evento, pode ser por data, pode ser por nome, a repetição de um nome, por exemplo. E nesse caso, inclusive, o avô tinha o mesmo nome do filho. E quem está quebrando o padrão é o neto, que já tem um nome diferente. Então, até pela repetição do nome, se percebe nos sistemas que a pessoa que ganha o nome de alguém traz com esse nome também a informação daquilo que foi vivido por aquela pessoa. E aí, pelo nome, também se pode ter uma síndrome de aniversário. Fui clara, Rogério? Mais alguma pergunta nesse sentido? Eu acho que mais ou menos é isso. Não dá para aprofundar muito, né? Tem muitos exemplos, mas dá para a gente ter uma noção de que síndrome de aniversário não é só por data. Ok? Ter coragem de fazer o mínimo. Agora tem a Dagmar, continua a Ida e tem a Dagmar. Posso ser eu a Dagmar. Tá. Quer dizer que agora não preciso colocar também o lado materno da família para descobrir o que aconteceu lá? Pelo amor de Deus, onde é que você quer chegar? Não precisa disso, pois agora a solução está perfeitamente clara para ele. O resto não pode ser reconstruído. Quando se tenta isso, cai-se no domínio da fantasia. Por isso, as grandes reconstruções familiares ficam confusas e trazem poucas soluções.
Hartmut já tem tudo que precisa para agir. Quando se chega a esse ponto, dou o trabalho por terminado. Nunca se deve ir mais longe do que a pessoa precisa para chegar à solução. Também não procuro soluções para pessoas ausentes. Oriento-me, portanto, pelo princípio do minimalismo. Limito-me a encontrar a solução para a pessoa em questão. Com isso, dou por encerrado o trabalho e passo imediatamente ao seguinte. Também não quero fazer longos comentários posteriores. Estes que estou fazendo são exceções e servem para complementar a informação no curso de aperfeiçoamento. Não devem ser feitas em outros casos. Excluo igualmente controles de resultados e coisas semelhantes. Isso só tira força. A individualização diminui a intimidade nas relações. Ida. Eu leio ainda. Num sistema como o que foi configurado aqui, não é verdade que as crianças também recebem algo importante pelo simples fato de existir um tal sistema? Naturalmente, pois é através dessa constelação original que recebem a vida, mesmo quando lhes traz uma carga negativa. Por outro lado, essa constelação também inibe o seu desenvolvimento. No nosso caso, por exemplo, o filho mais velho assumiu algo que dificultou o seu desenvolvimento. Agora tem chance de crescer, superando isso. Na família de origem e em nossos relacionamentos atuais, o desenvolvimento se dá no sentido da individualização. Isso significa que o indivíduo progressivamente se desprende de seus vínculos. Esse desprendimento visa simultaneamente a integração num contexto bem mais amplo, onde a pessoa fica conectada, porém livre. Algo semelhante acontece em regiões montanhosas. Quando alguém sai de uma aldeia, onde tudo é estreito e próximo, e sobe ao alto de uma montanha, descortina um horizonte cada vez mais amplo. Quanto mais alto sobe, mais solitário se torna. Apesar disso, percebe-se num contexto mais amplo que antes. Assim, na medida em que nos desprendemos do que está próximo, nós nos vinculamos a algo maior. Mas o preço disso é o aumento da solidão. Daí a grande dificuldade que muitos sentem, de passar de um vínculo estreito a outro novo e mais amplo. Por outro lado, toda ligação estreita força a evoluir para algo maior e mais amplo. Por essa razão, quando uma relação conjugal alcança o seu ponto culminante, que é o nascimento do primeiro filho, ela perde em intimidade e ganha em amplitude. Com isso, a relação se enriquece, mas a intimidade forçosamente diminui. Ao começar um relacionamento, algumas pessoas pensam que ficarão sempre estreitamente unidas. Mas o relacionamento é também um processo de morte. Cada uma de suas crises é experimentada como uma morte, como uma fase de nosso processo de morrer. Nesse processo, algo da intimidade se perde. Porém, em outro nível, o relacionamento ganha uma nova qualidade e fica diferente, mais relaxado, solto e amplo. Então, não é o amor que se perde aí? Não, não. O amor pode tornar-se maior, muito maior, mas passa a ter uma qualidade. Acho que aqui tem tanto de coisa, né, para a gente examinar, né? Quer falar, Fabi? Eu quero chegar aqui aonde que ele fala do minimalismo, né, dentro da constelação. Isso é uma coisa assim que eu considero muito importante. Assim, o que é esse minimalismo? O menos é mais, né? Que a gente aprende. Quando eu aprendi assim, quando eu comecei a estudar constelação, menos é mais. Não precisa ter toda uma exacerbação de coisas, de sentimentos, de explosões de emoções dentro de uma constelação. Muitas vezes, quando acontece isso, o limite entre a constelação e o teatro é estreito, assim. Porque também
o que a gente precisa numa constelação é ter a informação de onde está vindo aquilo, qual a causa, qual o movimento que traz a solução, né? Então, eu aprendi assim, ó, 30% do que tu está sentindo já é suficiente. Porque, às vezes, as pessoas entram demais na representação e depois está sujeito a enganchar em alguma coisa sua e depois tem dificuldades de sair da representação. E essa orientação do Hellinger aqui, para mim, ela é assim, certeira e bem pontual. E assim, também eu vejo quando a gente vai fazer uma constelação, quando a gente é constelado. Não precisa ter gula para querer resolver tudo. Os meus problemas, os meus ancestrais, né? A pessoa que vai constelar é ela que precisa desemaranhar alguma coisa. O resto é consequência. Né? Então, a princípio, isso me chamou muita atenção aqui nesse primeiro parágrafo. Né? Querem falar alguma coisa a respeito disso? Eu gostaria também de colocar que quando a gente faz uma constelação, nós estamos olhando para a nossa própria questão ou do nosso cliente de fora, né? A gente está separando para poder olhar. Então, quando ele diz aqui que quanto mais alto sobe, mais solitário se torna, o que ele está embutindo nesse conceito? Quando nós estamos identificados, que é o que ele traz aqui, né, da diferença entre identificação e modelo, quando nós estamos identificados com algo ou alguém do nosso sistema, nós nos sentimos juntos. Nós sentimos como se nós estivéssemos amparados por aquilo com o qual nós nos identificamos. E quando nós estamos olhando para esse algo de fora, de uma certa maneira, nós temos que abrir mão desta companhia que nos identificou, com a qual nós nos grudamos, vamos dizer assim, né? Usando essa metáfora para ser mais fácil o entendimento. Então, quando eu percebo uma identificação, e que eu estou olhando de fora para a minha própria questão, o que vai acontecer? Eu me isolo daquilo do qual eu me identifiquei. E isso, no princípio, gera um sentimento de solidão. E muitas pessoas, às vezes, depois da constelação, retornam para este lugar por não darem conta dessa solitude que sente quando se desidentifica. Então, eu acho isso assim uma figura de linguagem bem importante, porque ela nos fala que esse adultecer, que quem é que fica identificado? É a criança, é a nossa criança que, por lealdade, por amor parental, se identifica e se junta, né, vamos dizer assim, com algo ou alguém. E quando eu vou para o adulto, eu posso dar conta de olhar para isso sem carregar isso comigo. Então, o que acontece neste primeiro movimento? Algumas pessoas sentem o peso, digamos assim, de sair da criança e ir para o adulto, que é quando a pessoa separa aquilo que foi erroneamente unido. Eu acho que isso é um ponto bem importante desse parágrafo, porque naturalmente com isso, o que acontece com a pessoa que se desidentificou? Ela cresce, ela se enriquece, ela não está perdendo algo que ela estava carregando, ela está deixando esse algo com aquele a quem pertence e ela está se enriquecendo da sua própria vida, porque ela sai deste lugar
em que ela estava identificada e vai cuidar das coisas da sua própria vida. E isso é altamente enriquecedor. Mas quem é que pode sentir isso? O adulto. Então, acho assim esse ponto bem bonito, até quando ele coloca também que o relacionamento, né, que quando vem o primeiro filho, a intimidade forçosamente diminui, mas o relacionamento pode amadurecer. Então, o processo de ir para o adulto, ele sempre traz um nível de enriquecimento. E isso é fundamental para todos nós. Mas esse dar-se conta acontece durante a constelação, claro, né? Sim, Mas isso de voltar para o mesmo lugar é posterior a essa constelação, né? É na vida da pessoa, né? sim. Então é um processo mais longo aí de cura, digamos assim, de consciência daquilo, mas conseguir levar isso adiante, né? E não voltar para aquele lugar. É o próximo passo, né, Rogério? O próximo passo, É o isso. próximo passo. É o que Por se isso que a faz. gente, Como, por Fábio? isso que a gente fala, Faz no Fábio. dia Tá falhando o seguinte. teu áudio, tá falhando o teu áudio, Fábio. Agora eu não estou É o que ouvindo. se faz no dia seguinte. Isso, é o tema de casa. E é por isso que a gente fala, né, que essa cura é um processo. Exatamente. Vamos lá, então? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? A, a Maria se perguntou ali o que é se identificar. Maria Araci. É aquilo que a gente é a arte. Uhum. É aquilo que a gente tu não escutou a leitura anterior. Ah, Vocês estão me ouvindo, gente? tá falhando bastante para mim. Vocês estão me ouvindo? O Cortado, teu bem áudio está dando cortado. umas falhadas, parece, Fábio. Maria Araci, eu vou, Talvez seja enquanto a Fábio organiza o áudio dela ali, eu vou tentar, de uma forma sucinta, te explicar. O que é estar identificada, tu pergunta, né? Nas constelações, nós usamos também o termo emaranhado, que é quando a pessoa quer sair de uma determinada situação e ela repete e volta para aquele lugar. É algo que aconteceu no sistema dela e que para trazer o pertencimento ou organizar a hierarquia ou equilibrar o dar e tomar, a pessoa inconscientemente se põe a pagar uma conta que não é dela, vamos dizer assim. E aí ela se identifica com o comportamento daquele que foi excluído, daquele que estava em desordem no sistema, né? E ela toma para si aquele comportamento que excluiu aquela outra pessoa, ou a dor daquela outra pessoa. Então a gente diz que o que é calado numa geração é falado e sentido numa próxima geração, que vem, se identifica com o fato, ou com a pessoa, ou com o evento, né? E leva aquilo como se fosse desta própria pessoa, e não do seu ancestral, e não do antepassado. E de onde vem a cura? Quando ela consegue tomar consciência deste processo que ela amorosamente, mas infantilmente fez, e aí ela consegue, então, deixar isso no passado e mudar, olhar para a vida. Porque quando uma pessoa está identificada com algo do passado, ela não está plenamente na vida. Ela está onde? Ela está lá no lugar daquela outra pessoa. E quando ela consegue se desidentificar, ela pode ter uma vida mais plena, mais feliz, com mais recursos, com mais prosperidade, com mais saúde. Sempre numa identificação, tem um peso
que não é da pessoa, mas que a criança dela, por amor e lealdade, pela necessidade do pertencimento, vai lá amorosamente e toma uma carga que ela não é capaz de suportar. Por quê? Porque aquilo não é dela. Ficou um pouco mais claro, Maria Araci? Ok. Totalmente. Ficou claro, mas eu ainda fiquei só com uma pequena dúvida, porque tu disse que a identificação está numa geração, né? A geração seguinte vem Não, e toma. existe um fato difícil, vamos supor, vamos dar um exemplo. Houve uma Sim. exclusão, certo? Houve uma exclusão lá no passado. Qualquer coisa que tenha excluído alguém. Aí, alguém das próximas gerações desta pessoa que foi excluída se identifica com a dor daquela exclusão e passa a ter no aqui e agora um comportamento que se identifique com aquela pessoa do passado. Isso pode ser há 100 anos, há 200 anos, há 500 anos. Ou pode ser na geração do pai ou da mãe, né? E aí essa pessoa, ao se identificar com aquela exclusão, ela traz para a sua vida atual aquelas dores. Ficou mais claro agora? Sim. Ok. Então, podemos seguir? Estão me ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo agora? Sim. A ordem precede o amor. Isso. Muitos problemas surgem quando alguém pensa que pode superar a ordem por meio de racionalizações, de esforços ou mesmo do amor, como o exige, por exemplo, o Sermão da Montanha. Não obstante, a ordem nos é pré-estabelecida, não pode ser substituída pelo amor. Isso seria uma ilusão. É preciso voltar à ordem, voltar ao ponto da verdade. Só aí encontramos a solução. Hartmut? Você fez há pouco, num comentário, uma afirmação terrível, que nesse caso o amor não ajuda e não resolve, e que, por conseguinte, não é possível resolver um problema desses por meio do amor. De fato, já tentei isso em muitas variantes e fracassei, mas é uma terrível constatação. O amor é uma parte da ordem. A ordem precede o amor, e este só pode desenvolver-se dentro dela. A ordem pré-existe. Quando inverto essa relação e pretendo mudar a ordem através do amor, estou condenado a fracassar. Isso não funciona. O amor se adapta a uma ordem e assim pode florescer, assim como a semente se adapta ao solo e ali cresce e prospera. Neste caso, estou realmente louco, ou me Hartmut? comportei então. Sim, porém agora você tem a chance de colocar isso em ordem. Algumas pessoas conseguem recuperar em pouco tempo um monte de coisas quando realmente agem. Já questões de culpa e lamentações são apenas substitutivos para a ação. Elas frustram a ação e enfraquecem. Ele traz aqui uma coisa muito importante, né? A ordem de origem. Você colocou o sistema de Jagmar. Você colocou o sistema de Hartmut dentro de uma hierarquia. Que tipo de ordem é essa? Existe uma hierarquia baseada no momento em que se começa a pertencer a um sistema. Esta é a ordem de origem, que se orienta pela sequência cronológica do ingresso no sistema. Por essa razão, no sistema de Hartmut, a primeira mulher tinha precedência à segunda, e o filho mais velho
sobre os seus irmãos mais novos. Quando se dispõe uma família de acordo com essa ordem, por exemplo, num círculo, as pessoas que ocupam posição inferior ficam no sentido horário, à esquerda das pessoas que ocupam posição superior. O ser é definido pelo tempo, e através dele recebe seu posicionamento. O ser é estruturado pelo tempo. Quem entrou primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Da mesma forma, aquilo que existiu primeiro no sistema tem precedência sobre o que veio depois. Por essa razão, o primogênito tem precedência sobre o segundo filho e a relação conjugal tem precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade. Isso vale dentro de um sistema familiar. Entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse particular é invertida. O sistema novo tem precedência sobre o antigo. Assim, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Quando essa relação se inverte, as coisas correm mal. No exemplo que vimos, para a mãe de Hartmut, o sistema de origem teve precedência sobre o sistema atual, e as coisas correram mal. Então, você diz que existe uma precedência cronológica, mas também que o sistema atual tem precedência? Entendi bem? Dentro de um sistema existe uma ordem de precedência, de acordo com o início da vinculação ao sistema. Porém, na sucessão dos sistemas, a família atual tem precedência sobre a família anterior. Eu Vamos gostaria de colocar uma questão aqui, que para mim, quando eu estudei esse livro, me ajudou muito um pouquinho, né? Oi? Me ajudou muito a ter o entendimento que eu diferenciei a palavra precedência de prioridade. Então, quem vem antes tem precedência e quem chega depois tem prioridade. Se não me engano, no livro Ordens, O Amor do Espírito, ele fala algo sobre essa diferenciação, o Hellinger. Porque esse livro que nós estamos estudando, ele foi um dos primeiros, né? Acho que foi até o primeiro que foi compilado. E depois, com o tempo, ele foi diferenciando um pouco isso. Então, fica mais fácil da gente ter o entendimento quando nós pensamos assim. O filho mais velho, ou o sistema anterior, tem precedência porque ele chegou primeiro, ok? Mas se eu tenho um bebê que nasce agora, quem é que tem prioridade? É o bebê. Por quê? Porque ele precisa mais de mim do que o filho mais velho. Assim como no sistema de origem e na família atual, quem tem precedência? A família de origem. Mas quem tem prioridade? A família atual. Então, para mim, não sei se ajuda vocês, mas para mim, clareou muito quando eu consegui fazer essa diferenciação. Porque daí a gente consegue ter cada sistema com o entendimento de qual o lugar adequado que cada um ocupa, né? E quando a gente fala que, por exemplo, quando ele diz que a ordem é mais importante do que o amor, o que ele está dizendo com isso? Exatamente aquilo que eu estava dizendo para Maria Araci antes. Quando uma pessoa é tomada pelo amor e não pela ordem, ela é movida primeiro pelo amor e não primeiro pela ordem, ela vai e toma um lugar que não é dela. E aí ocorre a identificação. Por quê? Porque ela é levada por esse sentimento amoroso de lealdade. Então, quando nós respeitamos a ordem, por isso que ele diz, né, que a ordem, ela é o vaso que contém o amor, que abarca o amor. É como se ele fosse contido pela ordem. E quando o amor não é contido pela ordem, a gente faz, então, as identificações,
a gente faz esse movimento que nos leva ao emaranhamento. Então, é importante o amor, sim, mas quando ele é conduzido em ordem. E quais são as ordens? As ordens do amor: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e tomar. E a gente tem a tendência de pensar que o amor é o mais importante. E, na verdade, não é. Eu vejo assim que isso aí que ele está falando é num nível de amor. O amor ligado a isso, né? O amor ligado a essa necessidade de pertencimento. O amor da criança. Esse amor que precisa disso, que muitas vezes é denominado amor cego, né? Mas cego é a consciência de quem está ali, né? Que não consegue ver. Mas à medida que as consciências vão evoluindo, vão se ampliando, né? Uma consciência sistêmica, uma consciência universal, aí a gente já pode ver o amor uma outra dimensão também. E a gente já pode ver o amor, que é toda essa ordem, é uma manifestação do amor, um amor cósmico, que fez essa ordem ser desse jeito. Mas nós, que estamos aqui, que estamos sujeitos às coisas né, dessa vida, de nascer, de precisar de uma mãe, de um pai, para nos sentir vinculados, nos sentir vivos, a gente precisa desse conhecimento, que é preciso ter ordem, que só amor não só esse tipo de amor não leva ao crescimento, leva ao adoecimento. Mas esse mesmo amor que leva ao adoecimento, quando ele é iluminado pela ordem, ele cresce e se transforma num amor maior, um amor universal, um amor que é capaz de ver de cima as coisas e transcender. Então, quando ele fala ali do Sermão da Montanha, eu compreendo que o amor que Jesus está falando ali é esse amor cósmico, não é esse amor aqui, nosso aqui, ligado à família, assim, né, essas coisas. Mas o Hellinger, ele teve toda uma vivência na Igreja Católica também, ele teve também todo esse... É preciso a gente conhecer esse contexto dele, né? E quando ele escreveu esse livro, ainda foi bem nesse início, né? Bem nesse início, assim. Então, muitas das coisas cabem no nosso exame, né? Nosso... Dentro da nossa própria vivência de cada coisa. Mas não invalida, ao meu ver, tudo isso que foi falado, né? Que, para mim, quando eu descobri isso, fez todo sentido. Né? Fez todo sentido. Perceber onde que eu estava emaranhada em algumas coisas. E também, Fábio, te escutando, né? Eu me lembrei, assim, das consciências, né? Esse amor maior de que Jesus fala no Sermão da Montanha é um amor que não julga, é um amor que não tem cobranças. E Não quando nós separa. não separa, e quando nós estamos emaranhados, normalmente por trás do emaranhamento, ou tem algo que separa, ou tem algo que junta o que não deve ser juntado, ou tem algo que julga. E aí a gente diz, né, normalmente, aquilo que a gente julga, a gente cai de joelhos. Tem até um ditado popular, né, que diz isso. Então, esse amor que Jesus traz no Sermão da Montanha é esse amor que está em ordem, porque ele não julga, ele não separa, ele não exclui. E isso ainda está num nível um pouco mais distante da nossa evolução espiritual, né? Em alguns momentos, a nossa parte humana nos faz confrontar com o julgamento, com a separatividade, com a exclusão, com a discórdia. Então, acho importante a gente olhar para a ordem, né? E quando o Bert fala em ordem do amor,
não é uma ordem no sentido de mandar fazer as coisas, não é uma lei no sentido de tu tem que fazer isso ou aquilo. Não, é uma ordem ou no sentido de ordenar os relacionamentos, de colocar as relações em ordem, no seu lugar, na medida certa, no tamanho certo, né? E muitas vezes a gente pensa em ordens do amor como se o amor estivesse mandando fazer algo, né? Então, analisar o contexto geral da palavra também nos traz um entendimento mais profundo. Quando nós conseguimos olhar para a ordem e perceber o ordenar, o organizar, o colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, a gente tem um entendimento mais amplo sobre as ordens do amor. E uma coisa interessante que ele fala, né? Que quando se forma um novo sistema, esse novo sistema tem precedência. Porque traz para o presente, né? Traz para o presente aqui. E quando... Agora, agora a gente vai continuar lendo, né? A precedência do primeiro vínculo. Aí fica mais claro aqui. Quem é que é seu Frank? Posso ser eu? Vamos lá. A precedência do Dobradinha. primeiro vínculo. Frank, então. Deveria haver também uma ordem de precedência quanto à qualidade dos sistemas, isto é, entre um sistema natural e saudável e um outro não natural ou patogênico. Não, esse tipo de distinção não funciona. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, independentemente da qualidade da primeira ligação. Isso significa que o segundo vínculo prende menos que o primeiro. A profundidade do vínculo vai, portanto, diminuindo de relação em relação. Entretanto, vínculo não significa amor. Pode acontecer que num segundo relacionamento o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. A profundidade de uma ligação pode ser avaliada pelo peso da culpa que se sente ao desprender-se. Ao desprender-se de uma segunda ligação, sente-se uma culpa menor do que da primeira. Não obstante, o segundo sistema tem precedência sobre o primeiro. Hartmut. O microfone está desligado. Sinto-me renovado e cheio de energia, lembrando a máxima: a verdade vos livrará. Sinto-me como no início de uma libertação. Hierarquias. Gostaria de dizer algo sobre hierarquias, de modo especial sobre a ordem de origem. Cada grupo tem uma hierarquia, determinada pelo momento em que começou a pertencer ao sistema. Isso quer dizer que aquele que entrou em primeiro lugar em um grupo tem precedência sobre aquele que chegou mais tarde. Isso se aplica às famílias e também às organizações. A hierarquia na família. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico numa família, uma pessoa em posição posterior violou a hierarquia, arrogando-se o que pertence a pessoas em posição anterior. Essa presunção tem frequentemente um caráter puramente objetivo e não subjetivo. Por exemplo, quando um filho tenta espiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção. Mas a criança não se dá conta disso, porque está agindo por amor. Não houve nenhuma voz em sua consciência prevenindo-a contra isso. Daí decorre que todos os heróis trágicos estão cegos. Pensam que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não protege da ruína. O apelo à intenção ou à boa consciência, quando acontece, geralmente após o evento, não muda em nada o resultado e as consequências. A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta, quando chega à razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Mas abandonar essa posição é difícil para a criança, porque então, de repente, terá de apoiar-se apenas em seus próprios pés,
recomeçando bem de baixo e construindo apenas no que é seu. Aí ela fica em contato com seu centro. No lugar que se arrogou, fica descentrada e alienada de si mesma. Na terapia familiar é preciso, portanto, observar se alguém está se arrogando a algo que não lhe compete e, antes de mais nada, colocar isso em ordem. Isso é o que a Sayonara estava falando antes, né? É bem ilustrado aqui. Exatamente. Então, aquele exemplo que a gente falou para Maria Araci ali, que ela perguntou, é isso, ó. E também esse texto, ele vem de encontro ao que o Bert falou no texto anterior, quando ele diz que esse lugar gera um sentimento primário de solidão. Por quê? Porque a pessoa se sentia acompanhada desse amor cego, né? Que fazia com que ela achasse que estava ajudando o seu sistema. E sair desse lugar do qual ela estava identificada e ir para o seu adulto é que gera aquilo que ele falou no texto anterior, de um primeiro sentimento de solidão. Por outro lado, é assim que a pessoa cresce, se fortalece, porque ela vai andar agora com essa consciência sobre os seus próprios pés. E toda vez que alguém vai e tenta tomar a dor de alguém do passado, um ancestral ou alguém do seu sistema, essa pessoa está, digamos que eu não gosto de usar o termo se arrogando a capacidade de carregar mais do que pode, né? Mas ela está, na verdade, mesmo com boas intenções, ela está tirando a força do sistema e, ao mesmo tempo, perdendo a sua própria força. Então, é nesta condição que a pessoa normalmente chega para fazer uma constelação. Ela está, por amor, identificada com algo que ela tenta carregar de alguém e que ela não dá conta. Porque, na verdade, todos nós só somos capazes de carregar aquilo que nos pertence e não aquilo que pertence a uma outra pessoa. Geralmente a pessoa, quando está identificada, ela tem um sentimento de que está numa missão, de que aquilo é grandioso, né? Como ele fala, todos os heróis são cegos, né? Os heróis trágicos, né? Se a gente for pensar, né, os heróis trágicos, eles não têm escolha, eles agem assim em nome de algo maior que erros outros cometidos que não dizem respeito a eles, que eles tentam consertar, mas não está nas mãos deles consertar. Acaba em tragédia. Gente, é 9h09 agora, e eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, ou alguém quer falar alguma coisa, porque a gente está se aproximando do final, né, do nosso grupo de estudos. Temos algumas consteladoras e constelador aqui, consteladores, e alunos também, estudantes. Quem quiser falar, perguntar. Esses tópicos são tão curtos, né, e tão intensos e tão profundos. Isso dá, assim, conversa para um dia inteiro, né? Então, a gente fica viajando nesses conceitos. É bom quando está mais estruturado, né, e a gente lê aqui, daí isso fica muito mais claro para a gente, assim. Na primeira leitura é muito complicado de entender. É bom Eu dar uma estava relida, né? pensando, Rogério, eu já li esse livro, ó, ele está até amarelo já nas páginas, né? E hoje mesmo lendo, eu já sublinhei outras coisas que nas outras vezes que eu li, eu não tinha sublinhado. Então, Daqui a realmente, pouco o livro vai estar todo sublinhado. todo sublinhado. Mas realmente, quando a gente está, o nosso objetivo aqui é exatamente esse, a gente poder abrir essa conversa para nós observarmos, né, de que forma o Bert colocava, algumas coisas que já se transformaram, que já evoluíram. Então, nós não estamos correndo contra o tempo, né?
para passar o conteúdo ou para passar o livro, e sim para a gente poder fazer essa troca e enriquecer o conhecimento de cada um de nós, porque a troca sempre é muito bem-vinda, né? Porque ler esse livro sozinho é bem desafiador, assim, sabe? Eu já li ele, assim, olha, umas 3 vezes. E muitas vezes fico em dúvida, assim, e agora falando, ouvindo o ponto de vista de vocês, muitas coisas fazem mais sentido, assim, é muito legal estudar assim com mais pessoas. Também acho legal. Mais gratificante, né? Mais alguma colocação? Bem, depois vai ficar gravado, né, Fábio? Se alguém Sim. quiser acessar depois lá no YouTube, vai estar disponível. Então, eu agradeço pela paciência de quem me escutou. E agradeço muito também pela oportunidade de estar aprendendo, porque cada vez que a gente compartilha e lê novamente um texto tão profundo, eu aprendo cada vez mais. Então, sou muito grata pela partilha de hoje e desejo uma excelente noite para todos nós e que esse conhecimento amoroso possa permear os nossos sonhos nessa noite e tocar o nosso coração para que também na nossa parte humana, né, nós possamos também aprender a lidar com aquilo que ainda tende a nos emaranhar, porque enquanto seres humanos, nós estamos sempre sujeitos a esse amor cego, a esse amor infantil, né? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e muito grata pela partilha de hoje. Eu também faço minhas as palavras da sayonara. Vou tirar uma foto aqui, tá, gente? Aí, Sorriam. peraí, deixa eu abrir a câmera. Ah, Aí, Carla! ei, Ai, ai. legal. Gente, eu também quero agradecer a oportunidade, porque na verdade eu não estou fazendo curso e eu estou algumas. Nossa distância geográfica é bem considerável, né? Alguns quilômetros. Mas a Fábia é uma amiga querida, me convidou, e como eu gosto de estudar e ler as coisas do Bert Hellinger, eu aceitei esse convite. E aí eu tô aqui na escola, porque a internet aqui é melhor do que onde eu tô morando. E aí, gratidão, né, por me acolher e por me receber. E os assuntos de constelação sempre são coisas que me interessam e me alegram. Muito obrigada, Sempre Será bem-vinda, sempre Carla. bem-vinda. querida. Eu também quero agradecer pela presença de todos e quero sugerir que nós, estudantes das constelações, né, possamos, ao conversar com as pessoas, prestar atenção quando as pessoas estão identificadas e quando as pessoas estão modelando. É bem interessante a gente, ao conversar com as pessoas, hoje mesmo eu estava falando com uma funcionária nossa lá no estúdio, vendo ela identificada com a história do pai e da mãe, né? E é bem legal, assim, a gente fazer esse estudo conforme a gente vai conversando com as pessoas e vai percebendo. É bem gratificante a gente ver o quanto isso é verdade e é fato. Um abraço para todos, beijo no coração. Ficamos às ordens para o que precisarem, tá? Dentro do nosso curso. Abraço para todos aí, tudo de bom, gratidão. Na primeira Tchau. terça-feira do mês, toda primeira terça-feira do mês, nós nos reunimos para estudar. Então, são sempre bem-vindos se quiserem convidar alguns amigos, familiares. A gente sempre aprende alguma coisa quando a gente troca e está junto. Tá bom? Beijo, tchau! Beijo.